Oi. E aí, tudo bem? Boa noite. Ó, esse é o primeiro. Nós vamos fazer. A ideia é que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para participar com a gente, mas precisávamos dar esse pontapé. Então, eu e a Fê vamos iniciar. Ó, e a Ariel, dá uma oi, querida. Oi. Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Dona Belinha. Então, eu vou começar, vou compartilhar com vocês aqui. Espera aí só um minutinho. Peraí, não, você vai derrubar minha cadeira. Você vai derrubar minha cadeira. Peraí. Ó. Então, a ideia aqui, gente, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Legal. Vocês estão vendo a minha tela. Peraí, deixa eu só me organizar aqui. Aí, agora sim. Vocês estão vendo a minha tela aqui. E aqui a gente tem uma visão da composição da Bíblia, né? Então, a Bíblia são 66 livros, com 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Não é um livro fácil de ler. Até alguns anos atrás, e não são muitos, tá? Até 4 ou 5 anos atrás, eu abria, a gente está com uma Bíblia aqui, eu estou com a Bíblia da minha esposa aqui, e até alguns anos atrás, para mim era muito difícil conseguir abrir a Bíblia e ler. E eu percebi que tem alguns livros que são importantes para a gente ter um entendimento da palavra de Deus, aí automaticamente a gente vai buscando, entendendo cada vez mais outros, né? Então, aqui a gente está falando de 39 livros no Antigo Testamento, a Bíblia protestante evangélica, né? 39 livros no Antigo Testamento, 929 capítulos, 23.214 versículos. Começa em Gênesis, a gente vai falar de Gênesis hoje, e termina em Malaquias. Aí a gente vai para o Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos. Começa em Mateus e termina em Apocalipse. 25% da Bíblia é o Novo Testamento, 75% da Bíblia é Antigo Testamento, tá? Então a gente vai dividir aqui, ó, em Pentateuco, que são os livros escritos por Moisés. Então, Gênesis é um livro poético, histórico, que é indicado, escrito por Moisés, né? Êxodo vai contar a história principalmente em Êxodo, aqui a gente vai ter a história do povo escravizado no Egito e a saída desse povo para a Terra Prometida, guiada por Moisés, e depois a entrada na Terra Prometida junto com Josué e Caleb. E aí a gente vai para Levíticos, Números, que são livros que trazem praticamente as leis judaicas, os 613 mandamentos dos judeus se encontram nesses 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E aí a gente sai para os livros históricos, que estão aqui em vermelho, em rosa, né? A gente sai para os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A gente sai para os livros dos profetas maiores, alguns aqui você já deve ter escutado, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. A gente vem para os profetas menores, em amarelo. A gente vem para os evangelhos, aqui em roxo, Novo Testamento, tá? Já pulando para o Novo Testamento. A gente vem para cartas de Paulo, em laranja. A gente vem para as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro. Hebreus falam também que foi Paulo que escreveu, né? E aí a gente vem para Revelações, ou Apocalipse, como é chamado, aqui em laranjinha. E no vermelhinho aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, que também é escrito... Fala pra cá, tudo bem? Fala, Marcão. Tudo bom? E também é escrito por Lucas. Lucas que escreve um evangelho, eu falei com vocês semana passada. Lucas escreve um evangelho e dentro, Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui a gente consegue ver a composição de como a Bíblia foi feita e como ela é separada. Então, o que eu fiz aqui? Como é um livro complexo, o entendimento de Gênesis e o entendimento de Êxodo, ele é muito importante para depois a gente ir para alguns livros principais. Aí, automaticamente, a gente
tenta entender a sequência, tá? Mas é um livro grande. Vamos voltar para cá, ó. A gente está falando de um livro de 1.189 capítulos e 31.173 versículos. É um livro muito grande, complexo. Então é importante entender a base, né? Então, o que eu fiz? Eu separei o livro de Gênesis da seguinte forma. O livro de Gênesis, ele tem a história primitiva, ele tem a história patriarcal e ele tem a história de José. Então, o livro de Gênesis, ele é separado nessas 3 histórias principais. E essas histórias acabam nos guiando muito para a gente já ter um entendimento da sequência. Por que o entendimento da sequência, gente? Porque quando a gente chega no livro de José aqui, que é o último livro aqui de Gênesis, a gente já vai compreender a história de um José, neto de Abraão, Isaque, Jacó. José é filho ou neto? Me ajudem aqui. José é filho ou neto de Jacó? José, Abraão, Isaque, Jacó. José é filho de Jacó. José tem 12 filhos, a gente vai ver aqui também, que são as 12 tribos de Israel. Mas José, ele acaba se tornando governador do Egito. Então, olha só, o movimento que a gente vai ver no livro seguinte, que é o livro do Êxodo, que o povo ele é escravizado no Egito, 400 anos antes, tem José sendo praticamente governador do Egito. Então, é uma história... Entender Gênesis é uma história muito interessante. A história primitiva, a história patriarcal e a história de José. Então, eu vou começar com vocês dessa forma, tá? A gente começar aqui pelo livro de Gênesis. Então, a ideia é que a gente consiga decorrer essa parte inicial, a história primitiva hoje, e aí a gente deixa para quinta-feira que vem, para a gente conseguir decorrer a história patriarcal, que aí vai trazer Abraão, vai trazer o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaque, o nascimento de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que começam as tribos de Israel. Então, e aí a gente vem para a história de José, que é um desses filhos.